sem medida. Essa semana, amanhã, vamos comemorar a festa, da primeira aparição de Nossa Senhora, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, a vidente Doroteia Menegon Farina. Em 1944, ela teve câncer, morreu e teve um velório de 24 horas. Depois de 24 horas, ela ressuscitou, porque antes de morrer, ela tinha feito uma promessa a Deus, que se ela fosse curada do câncer, que ela viveria para em todas as quaresmas, sofrer em união com Jesus na sua paixão, tudo que Jesus quisesse para expiar os pecados do mundo. Parecia que Jesus não tinha atendido a sua oração, porque ele deixou que ela morresse. Morreu de verdade. Quando o caixão já estava para sair para o enterro, ela se levantou viva diante de todo mundo. Voltou à vida. E foi a partir de então que todos os anos na quaresma, ela recebeu os estigmas da paixão de Cristo para poder sofrer em união com Jesus, expiando os pecados do mundo e também se imolando pela conversão dos pecadores. Na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, mesma hora que Jesus morreu, ela também morria e só ressuscitava no domingo às 6 horas da manhã, que foi a hora da ressurreição de Jesus. E os médicos apalpavam, ela examinava o coração tinha parado de bater verdadeiramente, morria e ressuscitava, todo ano. Foi uma verdadeira mística. E a Doroteia foi muito perseguida, como eu já falei aqui tantas vezes para vocês. Vocês viram o quanto a Adelaide de Bonatti foi perseguida, o quanto ela sofreu, Até inclusive, vocês viram no filme Vozes do Céu número 20, o que aqueles padres e o bispo fizeram com ela. Trancaram ela mais de 1 ano no convento, onde ela era continuamente maltratada, foi torturada psicologicamente pelo Dom Luigi Cortese, que foi o padre que praticamente torturou a Adelaide psicologicamente, até ela assinar a carta de retratação da veracidade das aparições. Inclusive, fazendo, além da tortura psicológica, aquele horrendo exame ginecológico profundo na menina de 7 anos, sequestrada da casa dos pais, mantida em cativeiro mais de 1 ano, na presença de outros padres e médicos desconhecidos por ela, usando técnicas nazistas da Segunda Guerra Mundial, para assim constatar a inferioridade de Adelaide. E a vidente Doroteia Farina não foi uma exceção no tocante aos sofrimentos e perseguições que ela teve. As nossas 2 amigas, a Débora e a Sueli, foram lá essa semana passada filmar tudo para mim, Também trazer a água da fonte milagrosa de Nossa Senhora, já vou explicar essa fonte, e também a terra da cruz que Nossa Senhora fez lá no lugar e que existe até hoje, que é um sinal milagroso do qual já vou falar também. E os padres, desde o começo, perseguiram muito a Doroteia, O moço que estava lá e que contou toda a história para elas, E que inclusive conheceu muito bem a Doroteia quando ela era viva, contou tudo que ela sofreu para as duas, Aí depois as duas perguntaram assim para ele, como se elas já não soubessem, danadinhas. Mas quem que foi que fez isso com a Doroteia? Aí ele engoliu meio seco e daí falou assim, foi os padres. O que eles fizeram? Sequestraram a Doroteia da casa dela, engessaram ela todinha uma vez, para ver se os estigmas apareciam ou não. Os estigmas surgiram da mesma forma, e o sangue que saiu foi tanto que até estourou o gesso com o qual os padres engessaram ela. Outra vez, pagaram 9 mulheres para apedrejarem a Doroteia até a morte. Aquela que matasse a Doroteia
é que ia ganhar mais dinheiro. Todas as outras ganharam, mas a que matasse é que ia ganhar o prêmio maior. Ela foi apedrejada, mas como Nossa Senhora a protegeu, ela não morreu. Depois, os padres pagaram pessoas para atirar na Doroteia. Os tiros quebraram a janela da casa dela, mas como por milagre, não acertaram nem ela, nem o marido dela, nem os filhos. Não aconteceu nada. Por fim, os padres a sequestraram um dia em casa, levaram para o hospital, ela ficou vários dias sumida, a família foi achar muito tempo depois. E lá nesse hospital, que era um hospital de freiras que cuidavam, uma das freiras que era enfermeira no hospital e que foi a que aplicou o éter e presenciou tudo, foi quem contou para esse moço que estava explicando tudo para elas e que conheceu muito bem a Doroteia, que revelou tudo o que aconteceu, porque segundo ela, ela não tinha paz na consciência dela desde então e não queria morrer com esse peso na consciência. O que essa freira presenciou e fez? Estava o bispo, os padres de Erechim, freiras do hospital, eles amarraram a Doroteia na cama e pegaram éter. Todos vocês sabem o que é éter, né? Muito bem. Pegaram éter e, como vocês sabem, 2 ml de éter é o suficiente para matar um cavalo, um animal enorme. 2 ml só mata um cavalo se o éter for aplicado na veia do cavalo. Eles pegaram 20 ml de éter e aplicaram na veia da Doroteia para ver o que acontecia com ela. Tentativa de assassinato, na minha opinião. Tentativa de homicídio no duro. E os padres, o bispo, estavam todos ali fazendo aquilo com ela. E aí, essa freira disse que ela começou a se retorcer toda, né? Porque imagine a dor, imagine a reação do organismo dela. Ela começou a se retorcer toda, as janelas estavam fechadas. De repente, o vento abriu a janela, entrou uma luz dentro da sala, Nossa Senhora apareceu para Doroteia e ela foi parando de se retorcer e daí ficou normal. Nossa Senhora fez um milagre e livrou ela de uma morte certa, né? E completa, porque quando a pessoa recebe uma dose dessa de éter na veia, uma dose letal dessa, em poucos instantes ela morre. E ela não morreu, por milagre de Nossa Senhora. E a freira, o homem ainda perguntou para a freira, que estava contando para ele tudo isso. Quem que estava na sala? Ela contou tudo. Estava o bispo tal, os padres tal, as freiras tal, e eu, que por obediência a eles, fiz isso com a Doroteia, que era uma pessoa santa e inocente. E desde isso foi nos anos 40, e desde então eu nunca mais tive paz na minha consciência, porque eu participei de um crime e eu sabia que isso era um crime. Já morreu, mas o pecado permaneceu. E o de todos eles também permaneceu. E depois o que o bispo fez, né? Lançou a carta de excomunhão. A Doroteia não podia confessar nem comungar, nem o povo que ia no lugar. E por causa dessas crueldades todas que o clero fez com ela, né? Tem uma filha da Doroteia, inclusive, que não vai na igreja, não tem religião, porque ela presenciou tudo que foi feito com a mãe e ela ficou revoltada, indignada, e por culpa deles, a filha dela não reza, não crê. Um dos filhos dela, né? Não reza, não crê. Os outros não, os outros todos acreditavam na mãe e tudo e rezavam, né? A filha também acredita na mãe, mas não vai na igreja porque o que o clero fez bloqueou ela, deu um trauma, ela não aceita ir. E eu não tiro a razão dela. Se fosse feito isso com a minha mãe, o meu pai, alguém da minha família, talvez eu também ficasse revoltado, traumatizado e não fosse na igreja. Então não culpo a pessoa. Rezo por ela, porque ela foi uma vítima, né? Uma vítima da crueldade
desses homens, tanto quanto a mãe. E vocês vejam, celebravam missa, morreram celebrando missa, morreram atendendo confissão, parecendo uns santinhos. E olha o que fizeram com a inocente da Doroteia, né? Daí Nossa Senhora, já na segunda aparição, fez a cruz aparecer no exato lugar onde ela aparecia, e aonde Nossa Senhora marcou o sinal da cruz no chão, não nasceu nunca mais erva, relva, mato. O mato crescia em volta, mas aonde Nossa Senhora fez o sinal milagroso da cruz, não crescia mais nada. Os padres destruíram aquilo ali 5 vezes. Na última vez passaram com um trator de arado, remexendo toda a terra e destruindo toda a cruz, e ainda semearam milho por cima e soltaram os porcos por cima para os porcos revirarem toda a terra. Mas curiosamente os porcos ficaram quietinhos e não ousaram tocar naquela terra. Aí então um padre disse assim, a Doroteia disse assim, não adianta, vocês podem destruir essa cruz quantas vezes quiserem que ela vai voltar. E daí o padre disse assim, muito bem, então se isso tudo aqui é verdade, eu quero que aonde eu atirar essa espiga de milho, que ela dê uma fonte nesse lugar. E daí ele atirou uma daquelas espigas de milho, onde ela caiu, no dia seguinte a terra ficou úmida e daí começou a verter água, que é uma fonte que jorra até hoje lá, no lugar da aparição. As minhas 2 grandes amigas trouxeram para mim a água, e até inclusive eu vou dar essa água de beber a vocês na Sexta-feira Santa. Água de Nossa Senhora de Santa Cruz, no dia em que nós contemplaremos Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Então, não percam, que vai ser muito bom a Sexta-feira Santa, viu? Quem não pode ir lá tão longe, vai poder beber a água e receber as graças, as bênçãos de Nossa Senhora da Santa Cruz à distância, né? E essa fonte continua lá até hoje em dia jorrando, né? A cruz está lá até hoje, elas pegaram a terra do lugar onde Nossa Senhora fez a cruz e trouxeram para mim como uma relíquia e ao mesmo tempo levaram a terra e a água daqui do santuário e colocaram lá para unir assim as 2 aparições num só elo de amor, né? E como eu estava dizendo, a Doroteia viveu até mais ou menos até maio de 1988, faleceu já idosa, né? Antes de morrer, ela confiou a algumas pessoas de sua confiança, né? O cuidado do lugar, doou o sítio dela, que é o lugar das aparições, a casa, com tudo que ela tinha dentro, para que fosse, né, do santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz, e daí foi que o câncer voltou e ela faleceu. E o corpo dela está sepultado lá na capela, que foi feita no lugar das aparições, capela de Nossa Senhora da Santa Cruz. Uma capela assim em formato circular, ampla, bem assim funcional, e que a Doroteia não teve a felicidade de ver, porque ela foi feita depois que ela morreu, né? E inclusive as minhas 2 amigas, né, levaram a medalha da paz, colocaram lá no túmulo da Doroteia, na capela, né, em todos os lugares lá que Nossa Senhora apareceu, na casa da Doroteia, né, as roupas dela inclusive estão lá dentro do armário e tudo. Tô louco para ir lá ver isso ao vivo, né? E a casa da Doroteia está lá. Só que é uma lástima, como elas falaram. Nos dias em que elas estiveram lá, não apareceu viva alma para rezar. Nem um terço, né? Até umas pessoas que estavam lá, que elas conversaram assim, eles rezam 10 Ave Maria só por dia, e o resto é fazer caridade como os padres mandam, né? Ou seja, tirando Deus e Nossa Senhora do centro e colocando o ser humano. Não é para perder tempo com Deus, com Nossa Senhora rezando rosários e horas de oração, não. 10 Ave Maria tá bom, e o resto do tempo é para gastar com o ser humano. É para dar para o homem, para o ser humano, o tempo, a atenção, o amor. Deus não precisa de amor, nem Nossa Senhora precisa de amor, não. É a teologia da libertação, é o comunismo dentro da igreja, que tira Deus, Nossa Senhora e os santos do centro e põe o ser humano lá. Então tudo é para o ser humano, né? Tem até santuário
grande aqui perto da gente, que é engraçado, de 10 palavras que os padres falam, 9 é por Romeiro que a gente faz, é por Romeiro. E uma só, é para Deus, é para Nossa Senhora. Quando fala, né? Porque tudo é para o ser humano, tudo é para o Romeiro, tudo é para o peregrino, nada é para Deus e para Nossa Senhora. Né? É aquela pouca vergonha, aquela safadeza mesmo, né? Descarada. Eu fico louco quando eu vejo isso. Né? E nos dias que elas estavam lá, né, falaram para mim